estamos começando o programa Conhecendo o Seu Direito, aqui pela Rede Cidade, canal 28. Um programa onde você conhece os seus direitos, e o assunto de hoje é: existe possibilidade de receber indenização por danos morais em caso de traição? Eu sou Dolane Patrícia e esse é o programa Conhecendo o Seu Direito. É isso mesmo, mas isso não é a única coisa que você vai aprender hoje no programa Conhecendo o Seu Direito. Você vai aprender também questões relacionadas à prescrição e quanto tempo se pode cobrar tarifas de energia e água, o que é prescrição e como acontece a questão das cobranças e o tempo para a cobrança judicial nos demais casos. E se você continuar ligado no nosso programa, muitas outras informações importantes você vai ter. Uma informação importante também é a informação que daremos no último bloco. Nós iremos estar respondendo as perguntas do último programa que não deu tempo a responder, as perguntas que você fará hoje, das dúvidas do primeiro e segundo bloco, e vou dar aquela resposta que eu prometi, que era a diferença de manutenção de posse, reintegração de posse e emissão na posse. Muitos advogados acompanhando o nosso programa, advogados novos, recém-formados, e é um prazer estar aqui sempre levando informações para vocês. É muito importante para mim saber que você está tendo resultados positivos assistindo o programa Conhecendo o Seu Direito. Fico muito feliz com isso. E eu vou dizer a você agora que está nos assistindo pelas redes sociais, para que você compartilhe esse programa para que outras pessoas possam ter o direito também de conhecer mais sobre questões relacionadas à indenização por danos morais em caso de traição. Além disso, eu gostaria de dizer a você que muitas outras entrevistas e muitas outras informações você encontra no meu canal do YouTube, Dolane Patrícia RR. Vai lá, se inscreva no meu canal e aperte o sininho para receber notificação de novos vídeos. E você pode também estar baixando o aplicativo Dolane Patrícia e ter acesso a muitas informações importantes. No aplicativo Dolane Patrícia você tem informações inclusive dos artigos que eu escrevo para sites, jornais e revistas jurídicas de vários assuntos importantes. E você vai ter também a oportunidade de estar acessando um canal onde você pode estar fazendo perguntas e ter respostas instantâneas sobre as suas dúvidas sobre qualquer área do direito. Tudo isso se você baixar o aplicativo Dolane Patrícia. E é isso aí, no programa de hoje, esse assunto tão importante, tão novo, porque esse é o único programa que você tem informações sobre os seus direitos, informações atuais, que também vai para o YouTube, para o Instagram e para o Facebook. E é importante que você saiba que a Rede Cidade vai estar transmitindo apenas até o dia 18 o programa Conhecendo o Seu Direito. Então aproveita para perguntar, e por essa razão não estou fazendo as entrevistas com os convidados. Eu estou aproveitando os últimos programas para trazer informação direta até você, para que você possa ter o máximo de informações possíveis sobre os seus direitos. Então, você pode estar mandando a sua pergunta sobre qualquer área do direito. No último bloco eu vou estar respondendo, porque no primeiro e segundo bloco eu vou estar dando informações para você sobre os seus direitos. E a primeira informação que eu vou dar é sobre questão relacionada à jurisprudência e também relacionada à indenização por danos morais em caso de traição. É possível? Então vamos lá, vamos começar o programa hoje falando sobre esse tema muito importante. Então eu vou estar aqui olhando nos seus olhos, dando aquele passo a passo sobre os seus direitos, e você vai sair daqui ainda hoje sabendo muito sobre coisas que você não sabia antes. E para começar aqui olhando nos seus olhos, eu quero pedir que você compartilhe. Primeiro vai lá e compartilhe, você que está assistindo pelas redes sociais, compartilhe muito para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. Então, nós vamos começar esse bloco falando primeiramente das questões relacionadas à indenização por danos morais em caso de traição. Mas antes de falar sobre isso, é importante falar sobre uma coisa chamada jurisprudência, que muitas pessoas não têm conhecimento do que significa, mas eu vou estar aqui agora informando para você. Vou arrumar aqui o microfone. Programa ao vivo. É assim, quem sabe faz ao vivo. Então, o assunto de hoje é sobre jurisprudência e sobre questões relacionadas à indenização por danos morais em caso de traição. Existem muitas pessoas que nos mandam mensagens, que nos perguntam em todas as redes sociais, também pelo WhatsApp, sobre questões relacionadas à traição.
Se eu sou casada e eu fui vítima de adultério, eu posso entrar com indenização por danos morais para que o meu marido me indenize ou a esposa indenize? Em quais casos a indenização por danos morais é possível no caso de traição? Esse é o nosso assunto e eu vou estar explicando para você primeiramente o que é uma jurisprudência para chegar nessa parte da indenização por danos morais em caso de traição. Por que Dulane tem que falar sobre jurisprudência primeiro, antes de falar da indenização por danos morais? Porque trata-se de decisões reiteradas de tribunais. Então, jurisprudência é importante falar antes dos demais assuntos, porque muitas pessoas sabem que tem uma lei, então você cumpre aquela lei, a justiça julga de acordo com aquela lei, mas existe também uma outra forma de se aplicar o direito, é chamada de jurisprudência. E jurisprudência é isso, é a decisão reiterada dos tribunais, ou uma decisão que foi dada e que virou precedente. Dulane, o que é precedente? Eu vou explicar. Existem vários tribunais em todo o Brasil, tribunais de justiça. E existe o STJ em Brasília e o STF, que são os órgãos máximos da justiça, sendo o STF o órgão maior, chamada corte. Nesse caso, vamos dizer que não existe um assunto com uma lei específica sobre aquele ponto. Então, vamos dizer que lá no Mato Grosso saiu um resultado de um recurso que foi julgado de uma situação X. E aqui em Roraima acontece uma situação idêntica. O que o advogado faz? Nesse caso, o advogado vai ver que não tem uma legislação sobre aquela situação. Então, vai pesquisar a jurisprudência para saber se nos outros tribunais de justiça do restante do país teve alguma decisão com relação àquele assunto específico. Isso acontece porque a legislação, a lei, quando ela é criada, ela é feita de forma genérica. Não dá para colocar cada caso específico na lei. Isso vem a questão da jurisprudência. Então, por que tem que explicar isso, Dulane, antes de falar da indenização por danos morais em caso de traição? Porque foi isso que aconteceu. Muitas pessoas entravam na justiça por danos morais, entrava aqui, entrava ali, mas nenhum juiz dava, nenhum tribunal dava. Mas ocorre que finalmente deu uma decisão através de uma jurisprudência. Um tribunal de justiça, eu vou falar no próximo bloco, tudinho, eu vou colocar, quem está acompanhando pelas redes sociais, vou colocar nas minhas redes sociais a decisão na íntegra. Quem baixa o aplicativo, quem está no Instagram acompanhando, vou colocar na íntegra junto com a foto desse programa de hoje. Você pode estar colocando o seu QR Code aqui, acessando a câmera do seu celular no QR Code. Eu estou no meu Instagram, você tem na íntegra essa decisão, tribunal das informações dessa decisão que aconteceu e que abriu um precedente. O que é um precedente? Já que um tribunal deu, os demais tribunais do restante do país podem usar como padrão, como parâmetro. Aconteceu situação semelhante em São Paulo, aconteceu situação semelhante no Rio Grande do Sul, e eu estou colocando o caso idêntico para que seja aplicada a mesma decisão, para que não haja decisões divergentes, os juízes costumam acatar questões como essa. Isso aconteceu tanto no caso da indenização por danos morais em caso de traição, quanto na questão da prescrição e do tempo para se cobrar a questão relacionada à energia e água, que é o assunto do próximo bloco, quando nós concluímos esse assunto aqui. E eu sei que você está curioso para saber detalhes sobre esse assunto, e eu vou falar para você. É o seguinte, um caso em que uma mulher estava casada e descobriu que o marido havia levado a amante para dentro de casa. E ela ficou sabendo, conseguiu provar, e ela recebeu indenização por danos morais. Mas, Dulane, como assim? Eu vou explicar para você como funciona. A questão dos danos morais, para você ganhar, você tem que demonstrar que realmente houve um dano. A Constituição Federal fala assim: aquele que causa dano a alguém tem o dever de indenizar. E essa indenização não é só por questões materiais, mas imateriais também, que é o caso do dano moral. Transtorno emocional, abalo psicológico muito grande que foge das questões relacionadas do dia a dia.
Então, o que foi colocado nessa decisão pelos julgadores daquele Tribunal de Justiça? Que a partir do momento que levou a amante para dentro de casa, causou um transtorno muito grande para ela, uma vergonha muito grande e uma humilhação muito grande, porque ali era o seio familiar, porque ali era o lugar que ele criava os filhos. Mas não foi só esse o argumento. Também pelo fato dos vizinhos saberem. Nesses casos, os vizinhos tudo fica sabendo, mas ninguém quer se meter. Já viu esse caso em algum lugar? Já viu esse filme? Mas existem situações que os próprios vizinhos já sabem e eles simplesmente não falam nada. Mas tem aqueles que são mais corajosos para falar, e aconteceu que realmente conseguiram mostrar toda a situação vexatória, que é como se chama no direito, dessa pessoa que levou, que foi vítima dessa traição. E dessa forma, isso abre um precedente para o Brasil todo. Então, você foi traída ou traído. Não é só homem que trai, tem mulher que trai. Então, você foi traído se foi dentro da sua casa, no seio da sua família, e você conseguir provar. Começa logo a instalar as câmeras e os vizinhos confirmarem que realmente todo mundo sabia. Você vai ter direito à indenização por danos morais. E eu já sei qual é a pergunta que você está fazendo agora. Como é que eu vou convencer o meu vizinho a contar? Você sabia que a testemunha não tem que querer ir na justiça? Eu vou explicar tudo isso no próximo bloco, porque nós estamos com o nosso horário do primeiro bloco avançado. Nós vamos para o intervalo comercial. Vou continuar explicando tudo, porque eu tenho que explicar devagarzinho, porque nem todo mundo tem o conhecimento técnico do direito. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, aqui pela Rede Cidade, canal 28, com essa informação importante dessa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou que uma mulher que foi vítima de traição, porque o seu marido levou a amante para dentro de casa, foi obrigada a indenizá-la no valor de R$20 mil. Esse é o nosso assunto de hoje. E você que está na dúvida, você pode estar mandando a sua mensagem para o telefone 991 3740. E eu sei qual é a pergunta que você faz agora. Nesse segundo bloco, eu sei que com essa informação você está perguntando: eu fui vítima disso, será que eu tenho direito? Sim, você tem direito em algumas situações. Vou explicar. Primeira coisa, danos morais é nos últimos 3 anos. Existe uma coisa chamada prescrição. Eu vou começar a falar porque no finalzinho do bloco, no próximo bloco, nós vamos estar falando de um outro assunto que também tem a ver com prescrição. O que é a questão da prescrição? Vou explicar numa linguagem mais leiga para que todos possam entender. Existe um tempo para você buscar os seus direitos na justiça. Então, o tempo que você pode buscar direito de alguma coisa, no que diz respeito a danos morais, é de 3 anos. Para dívidas, com algumas exceções, 5 anos. E tem outras questões também, DPVAT, 3 anos. Depois disso, você não pode pedir mais. Isso é prescrição. Então, quem teve essa questão relacionada à traição, todo mundo ficou sabendo, levou para dentro da sua casa, levou a amante ou o amante para o seio familiar, você pode estar entrando com processo de indenização por danos morais. Lá em São Paulo, o tribunal, a 4ª Câmara Privada do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou R$20 mil de pagamento para que este homem indenizasse a sua esposa. Aí você pode perguntar assim: mas eu encontrei ele no motel. É diferente. Porque quem não assistiu o primeiro bloco, eu vou dar uma palhinha e voltar um pouquinho para falar da jurisprudência. O que é jurisprudência? São decisões reiteradas de outros tribunais, decisões que aconteceram em outros tribunais. Então, a partir do momento que o Tribunal de Justiça de São Paulo abriu esse precedente para que a pessoa vítima de traição fosse indenizada, outro tribunal que alegar uma situação semelhante vai utilizar essa decisão como parâmetro e pedir decisão igual. E aí tem que ser semelhante. Então, se a indenização lá de São Paulo foi porque levou para o seio da família, porque os vizinhos sabiam, ela ia lá para dentro da casa e foi uma humilhação, ela sofreu humilhação,
É uma situação. A outra situação de encontrar no motel ainda não tem, ainda não vi, mas se tiver, manda pra mim, o telefone 3740 99111. Mas o que eu tô colocando pra você aqui agora é que essa decisão ela é muito forte, porque outros advogados, outros estados já começaram a entrar, todo mundo com base nessa decisão. Então anda rápido antes que venha outra decisão e possa confrontar essa e levar o magistrado a ter uma certa dúvida. Mas é muito importante que você saiba que nesses casos, quando a situação é idêntica, costuma-se acompanhar esse precedente. Então, você que é vítima de traição, foi vítima de traição nos últimos 3 anos, que se pode pedir danos morais. Você pode estar procurando o advogado da Defensoria Pública e fala que foi uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, 4ª Câmara Privada de lá, que deu essa decisão. E assim você vai poder utilizar essa decisão como precedente no seu caso. E quem sabe você não consegue também a indenização dos 20 mil reais. Ou tem situações que ainda é pior, porque essa questão de traição, existem situações de vexame de várias formas. Então, talvez não foi na casa, mas foi um vexame de alguma forma. Você pode também estar colocando, provando que a situação do transtorno emocional, da vergonha, da humilhação pública, foi tanto quanto a outra que aconteceu em São Paulo, lá que o Tribunal de Justiça deu indenização por 20 mil reais. Então é importante que você demonstre que realmente foi um vexame, que você foi humilhada. E em razão disso, você vai ter direito de indenização caso o juiz entenda que realmente a situação é semelhante ao caso do precedente aberto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o que é mais importante numa ação judicial são as provas. Você não pode chegar num processo judicial só contando o que aconteceu e esperando que o juiz vai conceder o seu pedido. A justiça, ela baseia a sua decisão nas provas. Então, você tem que se munir de provas. Então, por exemplo, se você tem a suspeita, você não vai logo fazer um barraco. Você vai colocar uma câmera. E aí você vai ter já uma prova. Você vai ver, pede pro vizinho olhar. Algum vizinho talvez consiga te ajudar nesse sentido de tirar uma foto, por exemplo, dentro de casa. Se não conseguisse, talvez isso acontece à noite. Mas a câmera já é muito importante, a filmagem, de demonstrar que é dentro do seio familiar, onde você cria os seus filhos, na casa que você ajudou a conseguir, que você ajudou a construir, que você ajudou chegar onde está agora. Então é importante que você consiga comprovar que foi uma situação humilhante, vexatória, que você realmente tem direito a indenização por danos morais, assim como aconteceu no Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu falei que ia falar um pouquinho da testemunha, então vamos lá. A testemunha, ela não precisa querer ir na justiça. Mas, Dolane, só meu vizinho sabe. Então, chama ele para depor. Ele não quer. E agora? Você vai fazer uma carta convite. Não tem impressora. Faz à mão num pedaço de papel. Convido você a comparecer numa audiência dia tal, hora tal, Fórum Sobral Pinto. Dá endereço. Tira uma xerox, ou você faz 2 cartinhas dessas. Leva para ele. Aí, se ele não quiser receber, Dolane, como é que eu faço? Vai com uma pessoa que não seja seu parente e nem um amigo íntimo seu, para entregar essa carta, convidando ele para ele depor, para ele se comparecer para ser testemunha. Porque aí a pessoa vai ter prova de que realmente ele não quis receber a carta. Ou filma a entrega, tudo é prova, tudo tem que ter prova. E você entrega pro vizinho, olha, para te convidar, para ser testemunha do meu processo judicial, está acontecendo isso. E aí entrega para ele. Beleza, você tem que mostrar para o seu advogado que você entregou. E tem prova de que você entregou. Porque se ele não quiser ir, eu não vou, beleza, mas você entregou. Aí você vai falar pro juiz, no caso o advogado vai falar pro juiz o quê? Que entregou a carta do convite. E ele disse que não ia comparecer e não compareceu mesmo. E você vai pedir que o juiz intime através do oficial de justiça. E assim, ele tem que comparecer. Mas Dolane, mesmo com o Tribunal de Justiça intimando, ele falou que não vai. Existe uma coisa no direito, na justiça, chamada condução coercitiva. Ele manda o oficial de justiça ir buscar onde ele estiver. Então, é importante que você busque os seus direitos. Eu quero dizer isso olhando nos seus olhos. Busque os seus direitos. Não fique em casa se lamentando. Não fique no sofá chorando, engordando, comendo pipoca e vendo filme. Levante.
e age. Vai buscar os seus direitos. Levanta e mostra quem é você, os direitos que você tem. Viva a sua real identidade. Vai lá e lute pelos seus direitos, pelos direitos dos seus filhos, por tudo que você é, por tudo que você fez. Levanta daí, vai buscar os seus direitos. E você que tem dúvida pode estar mandando seu WhatsApp para o telefone 991 11 37 40. No próximo bloco eu vou estar aqui respondendo suas perguntas. E é importante que você faça todas as perguntas, porque o programa Conhecendo o Seu Direito, a Rede Cidade vai estar levando lá apenas até o dia 18 de março, pois não vamos ter mais o programa Conhecendo o Seu Direito. Então, eu estou dando a você toda a oportunidade de fazer suas perguntas jurídicas para que você possa realmente tirar todas elas que forem possíveis tirar. Todas que vocês mandarem para mim através desse telefone, eu vou estar aqui respondendo para vocês até o dia 18. E eu quero falar para você agora sobre um outro assunto muito importante antes de chamar o comercial para responder as suas perguntas no último bloco. É outro assunto muito atual e muito importante. E eu preciso muito da sua atenção para que você entenda, tá bom? Então, olha só. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês. Existe a questão do prazo prescricional. Com relação a essa questão da prescrição, é o tempo que você pode entrar na justiça para você estar buscando os seus direitos. Então, existe essa questão da prescrição na legislação, do tempo que você pode estar entrando na justiça para pegar os seus direitos, para buscar os seus direitos. Na questão relacionada a dívidas, é de 5 anos. Qualquer dívida que você tem, 5 anos, passou de 5 anos, prescreve. E é por isso que o Serasa, depois de 5 anos, quem está inscrito lá, não me sai. Porque só pode segurar no Serasa até 5 anos. Aí aconteceu uma coisa. Outra jurisprudência. Outro precedente foi aberto. E agora não é mais 5 anos para a conta de água e luz. Então você que estava tranquilo, porque depois de 5 anos você não ia pagar mais nada, dobrou o prazo. E uma jurisprudência também, e agora do STJ, Superior Tribunal de Justiça, 10 anos agora para cobrar dívidas de água e luz. E você precisa saber isso por quê? Porque antigamente ela estava assim, ó, já tem 5 anos, vou queimar os comprovantes. Já tem mais de 5 anos, vou jogar fora esse monte de papel, melhor guardar, agora são 10. Se eles entrarem na justiça contra você e você não tiver o comprovante, mesmo que você tenha pago, você vai ter que pagar de novo. Então comece a juntar esses comprovantes tudo bonitinho, faça um arquivo, nem que seja no celular de foto, ou mesmo um xerox guardado, não confia só naquele papelzinho, porque ele apaga, tira a cópia e guarda. Porque é muito importante que você comprove que você pagou. E então eu vou dar uma dica de ouro para vocês aqui. Dolane, não tenho mais nada, joguei tudo fora, não sabia. Você vai fazer um requerimento para Bovista Energia e para CAE. Fazendo o requerimento, peça uma certidão de nada consta, que você não deve nada. Pronto. Se você tem uma certidão de que não deve nada daqui para trás, significa que nos últimos 10 anos você não deve nada. Então é muito tranquilo. Então, pega a certidão de nada consta, porque, olha, para ter comprovante de mais de 10 anos é realmente muito difícil. Parabéns se você tem. Tem papel que nem dura tudo isso e for aqueles papeizinhos de comprovante que é emitido pela maquininha. Então tá sabendo já que houve também essa mudança da jurisprudência e não é mais 5 anos para água e luz. Água e luz agora pode se cobrar até mesmo que por 10 anos. 10 anos atrás você pode receber uma cobrança de que você não pagou a conta de água, e se você não provar que pagou, você tem que pagar de novo. E isso realmente é algo importante. Mas também tem um lado bom. Aqui em Roraima, houve uma lei que não pode cobrar juros e multa de água e luz. Então aproveita para regularizar agora, porque a gente tem essa legislação estadual. É só em Roraima, mas não é legislação. Aqui em Roraima não se pode cobrar juros de água e luz. Então você pode já estar pedindo essa decisão lá, essa certidão lá da Bovista Energia, da CAE, da empresa que fornece energia e água, comprovação de que você não tem nada, não está devendo nada. E guarde um documento só, vai ficar muito tranquilo para você fazendo isso, tá bom?
E verifique também, você que está pagando, você que está sendo cobrado e tudo, a água e luz está tendo juros. Não pode mais cobrar pela legislação estadual, isso é Roraima, tá? Então, próximo bloco vou estar de volta já para responder as perguntas que você fez. Eu sei que tem muita pergunta aí. Olá, estamos aqui no último bloco do programa Conhecendo o Seu Direito para responder as perguntas que você fez e para também responder as perguntas não somente do tema de hoje, dos temas de hoje, que foram 2, mas também de qualquer área do direito. Você pode fazer a pergunta que você quiser, eu vou estar aqui ao vivo para responder para você. E você que nos acompanha pelas redes sociais, você que está aí pelo Facebook, você pode estar compartilhando para que outras pessoas também possam estar conhecendo os seus direitos, está também tendo essa informação sobre assuntos tão relevantes, tão atuais. No primeiro bloco do nosso programa nós falamos sobre indenização por danos morais em caso de traição. No segundo bloco nós falamos sobre prescrição no caso de tarifas de água e luz, que aumentou para 10 anos. E nesse bloco eu vou estar respondendo as perguntas que você está fazendo ao vivo aqui pelo telefone 91 11 37 40. Mas antes de prosseguir, eu quero pedir que você compartilhe, você que está assistindo pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, nosso programa também vai ao vivo. Você pode estar compartilhando para que outras pessoas conheçam. Talvez agora, nesse momento, tem alguém sofrendo com um problema que a lei pode ajudar, a jurisprudência pode ajudar, o programa pode estar ajudando com informação. Conhecimento é algo importante, é algo que liberta. E o conhecimento é algo que ninguém nunca pode tirar de você, por isso ele é tão importante. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, que eu vou responder, é uma pergunta que na verdade não deu tempo de responder no último programa, porque realmente foi muito extenso, muita gente perguntando e participando. Mandar um beijo pro pessoal do Caraná, pessoal do Silvio Leite, pessoal do Paraviana, pessoal de São Vicente, todo mundo ligado no programa 13 de setembro. Um beijo pessoal do Cantar, muito obrigada pela audiência de vocês. Muitas pessoas querendo que eu informe qual é a diferença de reintegração de posse, manutenção de posse e emissão na posse. E no último programa eu tentei falar, mas o tempo não me ajudou. Então vamos lá. Para você pedir reintegração de posse, você já tem que ter tido a posse antes. Teve a posse e perdeu. Aí você vai entrar na justiça com uma ação de reintegração de posse. Você nunca teve a posse. Você vai entrar na justiça com uma ação de emissão na posse. Você vai pedir na justiça para que você passe a ter uma posse que você nunca teve. E manutenção da posse é quando você tem a posse e está sendo ameaçado de perder. Então você entra judicialmente para ficar na posse, chama ação de manutenção na posse. Espero ter respondido sua pergunta e vamos para as demais perguntas de hoje. Nós temos perguntas relacionadas aqui a... Nossa, é impressionante a quantidade de pessoas que fazem perguntas sobre pensão alimentícia e sobre inventário. Assim, são os assuntos que assim, mais existem dúvidas por parte dos nossos telespectadores queridos e nossos internautas. Então nós vamos estar aqui respondendo as suas perguntas. E uma delas é com relação à questão do inventário. Eles querem saber aqui como fica o direito da pessoa que vivia junto. Ela recebe, ela é herdeira? Vou explicar. Fica nessa câmera aqui, porque ela fica mais pertinho. A gente fica mais pertinho um do outro e eu posso olhar mais diretamente nos seus olhos. Você que tem dúvidas com relação a inventário, qualquer outro assunto, pode estar mandando a sua pergunta. Vou responder várias perguntas aqui em uma só, tá bom? Para que a gente possa ganhar tempo. Então, o que eu vou responder vai direcionar várias pessoas que fizeram várias perguntas nesse aspecto. A pessoa que não é casada e o companheiro falece, ela tem direito, ela é herdeira? Vou explicar bem direitinho isso, muita gente tem dúvida. Funciona assim: a pessoa faleceu e ela não era casada, ela só morava junto. Se ela não tinha aquele documento do cartório, onde está escrito lá que as duas partes assinaram através de uma escritura pública declaratória que havia união estável ali, se não tiver esse documento, depois que a pessoa falece, vai ter que entrar com um processo judicial
de união estável pós-mortem. É ação de união estável pós-mortem, para provar que realmente eles estavam juntos. Entrou, procurou advogado, entrou com ação de indenização, entrou com ação de união estável pós-mortem, ganhou a ação, provou que estava junto. E agora, Delaine? Agora, você já vai ter metade dos bens que você adquiriu enquanto estava junto. Isso não é sua herança, isso é a sua metade, porque vocês estavam juntos na época do falecimento. Metade é seu. Essa metade não entra na herança, é seu. O que vai ser dividido é a outra metade, porque a união estável, ela é regida pelo regime parcial de bens. Igual que em casa. Que em casa o regime parcial de bens, tudo aquilo que adquire após o casamento é dos dois, metade para cada um. Mas eu não era casada e ele morreu e agora perdi tudo. Não, você continua tendo direito. Eu tenho que provar que estavam juntos quando ele morreu. Provou? Metade é seu. Não importa em que circunstância, metade é seu. E que as pessoas mandam pergunta pra mim? Dolane, ele alega que ele pagou as contas, ele alega que ele pagou as parcelas, ele alega que pagou tudo sozinho, enquanto eu ficava em casa. Não importa, é seu metade. Não importa a circunstância, você tem metade. Porque vocês casaram, se for casado, união pessoal de bens. Se era união estável, vivia junto, é a mesma coisa de quem casou com regime parcial de bens. Metade é seu, não adianta. Mas ele falou que não tem um direito. Eu vi mensagem de um homem que disse que a mulher chegou pra ele e falou que ele não tinha direito a nada. Tem sim. Metade dos bens são seus. Metade. Aí, outra pergunta já que foi feita, em que os herdeiros falam bem assim: a gente tem direito em toda a herança dos nossos pais? Não. Só da metade que tiver morando junto na hora da morte ou casado. Mas eles não estavam mais juntos, eles já tinham separado. Aí é tudo. Vocês entenderam isso? Se estava com a companheira até o fim ali no hospital, morando junto, como família, publicamente, metade é do que ficou vivo. A outra metade divide para os herdeiros, que são os filhos. Já chego lá, daqui a pouco já sei outra pergunta que você vai fazer. Mas se ele não conseguiu comprovar na justiça que vivia junto, então tudo é para a herança dos filhos. Aí outra pergunta, Dolane, mas aí, no caso, tirou metade do companheiro que ficou vivo, que morava junto e ficou vivo, provou que morava junto quando estava na morte da outra pessoa, mas e essa pessoa que ficou viva, ela vai ter direito ainda a outra parte? Vai. Então tá tendo uma briga tão grande com o Covid, muita gente faleceu. E então a briga entre os herdeiros é muito grande. A briga entre os irmãos, a briga entre a ex-mulher ou o companheiro, aí esconde bem, não fala, aí abre o inventário, não abre. Então é muito importante que você saiba isso. Que quando é casado em união de bens ou união estável, é a mesma coisa para se separar. Metade dos bens é sim do cônjuge, a outra metade que faz a herança. Só que o cônjuge que ficou vivo ou o companheiro que ficou vivo também tem direito na herança. Não é que ele quer se aproveitar, é a lei. E eu vou dar um conselho para quem está me assistindo, tem que abrir o inventário, está participando. Faz de acordo com a lei, porque sai mais caro depois. Porque se você omitir um bem, se você fez um negócio escondido e é descoberto, vai ficar mais caro. Então é melhor já fazer certo desde agora. Lembrando o que eu disse no último programa, que também ficou dúvida para vocês, que é a última pergunta que eu vou responder. Se você tem uma dívida com alguém que faleceu, na verdade, se alguém que faleceu estava devendo você pode entrar com o inventário. Então não é só o herdeiro que pode. Se a pessoa faleceu e não te pagou, você pode entrar com o inventário você. Pede pro juiz aquilo que te pertence, aquilo que ficou te devendo. Informações importantes, né? Você encontra aqui no programa Conhecendo o Seu Direito, que vai ao ar só até dia 18 de março. A Rede Cidade vai estar transmitindo o programa apenas até o dia 18 de março. Então aproveita para fazer a sua pergunta. Aproveita para tirar todas as suas dúvidas, porque eu vou estar aqui até dia 18 para falar para você tudo sobre os seus direitos. E amanhã vou ter um assunto incrível para você, falar de assuntos novos, questões novas, leis novas, decisões novas de todo o Brasil. E eu vou estar aguardando você aqui na Rede Cidade, canal 28. E você pode assistir também
pelo meu canal do YouTube do Lani Patrícia RR. Vai lá, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para receber notificação de novos vídeos e compartilhe muito. Você que está assistindo pelo Facebook, compartilhe. Pelo Instagram também. Manda um aviãozinho para as pessoas todas que você conhece e distribui esse programa também. Compartilha muito para que outras pessoas conheçam os seus direitos. Não deixe de baixar o aplicativo do Lani Patrícia, me seguir nas redes sociais. Também apontar a câmera do seu celular aqui no QR Code da telinha e me seguir no Instagram. É um prazer muito grande estar aqui para falar sobre os seus direitos. E amanhã eu vou estar de volta com assuntos incríveis. Eu tenho certeza que você vai sair do outro lado para mais uma vez continuarmos falando sobre os seus direitos. Eu estar aqui olhando nos seus olhos e dando um passo a passo sobre tudo aquilo que a lei, a doutrina e a jurisprudência garante para você. Um grande beijo no seu coração e até amanhã.